O Hugo perguntou, mas como começou esse voluntariado? Da onde partiu, né? Porque tudo tem um princípio, com certeza. né? Tudo vai ter um... Ninguém chega da noite e fala, hoje eu resolvi, É, acordei, é. vou ser voluntária. Eu fiz essa pergunta para poder mexer mesmo a respeito do voluntariado, porque se as pessoas soubessem o quanto isso é importante para a formação e é para a formação de um caráter, Exatamente. Sim, com certeza. de compartilhar, de dividir, de estender a mão sem esperar nada em troca, sabe? Eu vi, né? Nós ficamos sabendo também a respeito daquele desastre lá em Brumadinho, né? A própria Covid também, que muitos precisaram ser socorridos, a enchente que teve em Minas Gerais, né? A necessidade de ter alguém que seja caridoso, né? Ao ponto de você estender a mão, sensível, na verdade, não caridoso, mas sensível ao ponto de você estender a mão. Eu acredito que isso deveria fazer parte da formação de um adulto. A empatia, né, Hugo? Porque se eu tenho empatia, eu já me coloco no lugar do outro. Porque eu posso pensar assim, poderia ser a minha ou minha família que está lá. Recentemente nós tivemos aí a enchente na Baixada, Sim. né? Que foi assim uma coisa terrível que aconteceu com aquelas famílias. E você sair ali para fazer aquele voluntariado no meio do barro, sem condição nenhuma de chegar, onde só os helicópteros estavam baixando, e as pessoas fazendo aquela corrente do bem, a corrente humana que estendeu a mão, que correu para auxiliar. Eles não estavam ali para receber nada. Não tem dinheiro que paga. Assim, eu faço até uma colocação que minha mãe sempre ela pontuava. Meu irmão, por ser um missionário, ele iniciou como missionário. Então ele tinha grandes sonhos, ele falava, eu quero ir para a África. E aí, eu sou nordestina, né? Eu vim de lá pequenininha. Não, ninguém percebeu por causa do seu sotaque. Eu vim muito pequenininha, mas eu não nego minha origem, né? E minha mãe falou assim, não, você vai começar pelo Ceará. Então, assim, isso eu achei brilhante. Hoje, né, eu tenho assim, falo, nossa, olha que incrível a sacada dela. Porque muitas das vezes, Hugo, a gente procura pessoas, você entra num site, você vai procurar um país fora, você vai procurar um estado fora, e você tem um vizinho, você tem um parente. Então, eu acho que o voluntariado, ele tem que, eu comento isso com os meus filhos, ele tem que iniciar conosco. Eu acho que dentro às vezes o seu filho tem que ser voluntário para o seu outro filho. Sim. Aí depois você vai ensinar ele a ser voluntário com o vizinho. Sim. Aí depois na escola, né? Eu assim, todas as oportunidades que eu tenho, quando alguém me chama para alguma palestra, para levar alguma coisa, para estar falando sobre o curso de Libras, eu não perco a oportunidade de despertar, né? Inclusive, quando a gente começar a falar um pouquinho do curso de Libras, eu acho que o que me fez me apaixonar pelo que eu faço, né, hoje na coordenação do curso de Libras, principalmente na Pai de Poá, é justamente o espaço que eu tenho ali, que eu já quero até agradecer, né, o nosso presidente, seu Rui de Souza Amaral, que toda a diretoria, esse ano, em julho, a gente vai completar 15 anos ali do curso de Libras na Pai de Poá. E foi assim, foi um trabalho de muito formiguinha, porque se agora, né, nós estamos há 15 anos com o curso, né, e é muito recente, se a gente começar a falar, né, da língua de sinais. Então, a gente percebe que tudo que aconteceu, que quando eu comecei a chegar ali na Paia, nós tínhamos uma sala de 2, começamos com 5, aí chegava no final do semestre, tinha 2. E nós conseguimos sustentar, eu falo nós, porque na época a Eretusa estava, né? Essa minha amiga, que eu vou voltar, como foi que ela me apresentou, né? Esse curso de Libras. Eu já havia saído da PAI, eu fiquei na PAI por um tempo. Foi um momento, como eu falei, não foi um tijolo, foi uma base para mim. Eu amo a educação especial, foi através dela que eu escolhi também fazer a minha pós-graduação sobre educação especial.
E aí eu tive a oportunidade de... Na época, a Eretusa, ela era a coordenadora técnica, porque a PAI tem a parte pedagógica e tem a parte clínica, né? Que é uma equipe multidisciplinar. Então, fono, psicóloga, físio. E aí, na época, ela era responsável por essa equipe. E aí, eu já havia saído da PAI, e eu já tinha casado, né? Já estava pensando em ter um filho. E num passeio, nós começamos a conversar e ela falou, olha, Simone, eu conheço Libras, né? E ela começou a me contar umas histórias. Eu falei, nossa, mas como assim Libras? Eu pensava em tudo. Signo, dinheiro, né? Tudo, menos que fosse uma língua, né? Eu sabia, eu já tinha visto, a gente, como você falou, a partir do momento, e isso é incrível, né? Eu falo isso para os alunos de curso de Libras. Quando eles começam, eles entram em contato por telefone, e aí eles começam se interessando a falar, eu falo, olha, a partir de hoje, você foi contaminado pela língua de sinais. E eu falo que são pessoas escolhidas. A Libras, ela traz, assim, um voluntariado também. Porque quando você entende que você tem que deixar, às vezes, até alguns conhecimentos seus, para que você possa entender uma nova língua do começo. Porque muitas pessoas até têm uma grande ilusão, né? Você, às vezes, abre a internet e fala, curso de Libras para você ser fluente por 6 meses. Curso de Libras, então é impossível, porque é uma língua materna. Então, depende de muito tempo, né? Eu tô há 15 anos e eu há 15 anos aprendo. 8 anos já, Simone? Eu já tô há 8 anos, Simone, sem nada. Não, entregou aí, ó. Meu Deus. Silvana, minha amiga querida. Querida Silvana. Que eu te amo. Amamos. E olha, ela é uma surda que me acompanha há 8 anos, a Silvana. Aliás, 8 não, minto, 10 anos a Silvana tá comigo. E foi uma das surdas que depois, né, na nossa história aí, ela é a surda que faz com que eu não desista. E me corrija os sinais e traz sinais novos, né? Enfim, ela é uma grande amiga, a gente ri muito. Inclusive, ela está comigo na PAI de Poá e também em Mogi. E depois eu vou contar umas histórias dela, ela vai ficar muito nervosa, mas eu vou contar umas histórias dela. Por quê? Porque a Silvana, ela é oralizada. A Silvana, eu tenho certeza que eu vou trazer ela aqui e vocês vão ficar assim apaixonados. Quem não fez Libras vai fazer. Vai se apaixonar, porque com a certeza. Silvana, ela teve uma família incrível, de muito apoio. A Silvana casou, Silvana com surdo também, mas ela tem um filho ouvinte. A Silvana teve lua de mel, foi para Campos do Jordão. Caramba. O marido dirige, a Silvana estuda, ela anda Grande São Paulo sozinha e não é uma realidade. Né? Ela é uma exceção. Sim. Como eu tenho também surdos, né, conosco, como a Maria, um grande beijo, Maria, e que não tem essa mesma liberdade, né, porque não teve essa mesma condição que a Silvana teve. A Silvana teve uma família que apoiou muito, né, a Silvana fez fono, a Silvana foi para uma escola regular, então ela entende muito, ela escreve muito bem o português. Porque tem isso também, quando a gente for começar a falar um pouquinho também da Libras, o surdo perde muito, né? Porque se a gente percebe algumas falhas, imagine 20, 30 anos atrás, Sim. que era nada, né? Então, esse decorrer do curso de Libras para mim foi eu lembro quando a minha amiga falou, Simone, eu gostaria muito de fazer alguma coisa pela comunidade surda. E aí, foi como eu falo para as alunas, eu falei assim, mas quase não vejo surdo. E quando ela falou isso, parece que no dia seguinte, eu tinha surdo em tudo que era lugar. Eu falei, gente... Brotava. Eu falei assim, não é possível, onde que estava? Mas era o meu olhar, né? Eu não estava enxergando as pessoas falando em sinais. Então, aí eu me apaixonei. Eu fui fazer um curso básico, né? E não parei até hoje, como a Serminha falou. E aí eu fui parar na PAI, nós ficamos em Suzano por mais ou menos 1 ano, tentamos fazer um curso no consultório dela, não deu certo, e fomos para Poá. Eu já tinha esse contato com as APAES, né, sempre tive, mesmo saindo, eu prestava um serviço voluntário, tive em Ferraz, também aqui na PAI de Ferraz, fui um tempo em Poá também. Desenvolvendo Libras também? Não, nessa época como voluntária, por isso que eu consegui levar Libras para a PAI de Poá.
Então, às vezes eu ia lá, ficava uma tarde, porque eu já tinha a formação, mas eu já estava casada, tinha os meus filhos, tinha um filho na época, o João, beijo, João. Então, eu acabei ficando um tempo afastada. E aí, quando eu falei assim, quando ela começou a me falar sobre a língua de sinais, eu falei assim, bom, eu falei, eu não sei como que eu vou conseguir, porque eu achei no início muito difícil. Eu falei, nossa, eu acho que é muito difícil. Aí foi quando ela falou assim, olha, o que você tem que entender? A primeira coisa é que você tem que olhar para uma demanda que, assim, se você vai no mercado, você vai entender que o padeiro tem que saber aqueles sinais. Se for na farmácia, aqueles sinais. Se for no hospital, aqueles sinais. Então, você não tem que focar no mundo todo. Você não vai abraçar o mundo inteiro, porque tem sinal para tudo. Pensa, tudo que está em cima dessa mesa tem sinais. Então, se você pensar, você fala, não vou conseguir nunca. Como é que eu vou decorar tudo isso? É por segmento, né? Exatamente. A gente costuma falar que vamos aprender por segmentos. Que nem eu estou na educação, vou focar mais nos sinais que eu utilizo mais. Exatamente, da sua vivência. Da minha vivência, exatamente. E por isso que a gente acabou pensando nesse curso. Ela falou assim, o que você acha? Ela era educadora também. Ela falou assim, o que você acha de a gente pensar em montar uma sala de curso de Libras? Aí eu falei assim, mas e o que eu vou fazer? Ela falou assim, não, você pensa em... Na hora eu pensei, falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai ser a professora, eu vou arrumar os alunos, só que nós temos que ter um surdo, porque eu acho que não adianta aprender os sinais sem ter o surdo. E eu acho que o grande diferencial do nosso curso de Libras da PAI de Poá e do Tradef é justamente que o nosso curso não acontece se não tiver um surdo. Então, assim, a grande maioria, né, às vezes há um questionamento, se monta sala, vai tomar o lugar do surdo? Não. Né? O surdo nunca vai perder o lugar dele dentro da língua de sinais, porque não é a nossa língua. Sim. Ele sempre vai ter o que nos ensinar. Aí nós iniciamos ali em 2008, né, um trabalho, fui muito acolhida, aliás, foi acho que uns 6, 7 presidentes que a gente eu já passei por eles ali na PAI de Poá. E nós começamos com sala muito básico do básico. Ela é muito fluente, a Eretusa. E aí eu comecei a montar algumas turmas e quando a gente percebeu, já tinha passado 5 anos. E nós já estávamos pensando assim, nossa, a gente está aqui sábado e das 8 ao meio-dia e tem segunda-feira. E a PAI de Ferraz me chamou também para estar levando o curso para lá. E aí ela começou a falar assim, nossa, Simone, e eu comecei a me envolver, eu já não era mais a que pensa, eu sempre gostei, para mim, educação especial nunca saiu da minha vida, mas eu comecei a olhar para a língua de sinais, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu não sei se eu vou ser intérprete, eu não sei onde que eu vou atuar, se era na igreja, mas eu quero levar, né, a Libras para minha vida. E aí eu tomei um caminho diferente, né, eu sempre fui uma administradora e... talvez por ter ocupado um cargo de direção na PAI. Então, se olhar um pouco mais amplo, né, você começa já a imaginar como que eu posso fazer nesse quadrado, que eu posso, né, como que eu posso mudar para aumentar. E foi que a gente acabou fazendo, montando, chamando, né, mas começamos a convidar surdos para estar frequentando o curso, eles são remunerados também, professor também. E o curso não é da PAI, né? O curso, ele é na PAI. Então, na verdade, eu faço a administração do curso, juntamente com os professores, professor ouvinte e professor surdo. Mas é uma parceria, né, que nós temos com todos esses lugares onde eu estou. Então, no Tradef, nós temos uma parceria que é em Mogi das Cruzes, e na PAI de Poá, essa parceria que está fazendo, vou debutar, né? 15 anos esse ano. 15 anos já, né, Simone? É uma vida, hein? É uma vida. E aí hoje nós temos uma demanda de vários setores, como nós estávamos falando. Quando ligava, no início, somente ligava professores no curso de Libras. Eu até perguntava isso para a Eretusa, eu falei assim, poxa vida, mas por que só liga professor, né? Ela falou assim, então a gente precisa começar a divulgar. Vamos começar a divulgar para que as pessoas entendam que qualquer pessoa pode aprender Libras. A partir do momento que você queira trabalhar a inclusão, que você queira ter um contato com o surdo, você pode aprender Libras. Você não precisa se tornar um profissional da área. Na área da educação. Entrava em contato com vocês só professores para dar a aula de Libras? No primeiro momento, sim, porque nessa época já começou a abrir inscrições, né, para quem tinha
o curso de Libras, porque tinha essa nomenclatura já abrindo salas de recurso, então a gente percebeu que foi aumentando, as prefeituras também começaram a dar um curso de Libras, mas eu falo que o nosso curso, como tem muitos outros cursos também, a gente não... O maior objetivo é formar multiplicador. É importante. É esse o objetivo, ao ponto de a Selma pode me corrigir, se o aluno fez o básico e ele não se sente seguro para ir para o intermediário. A Selma pode me corrigir, a Selma tá lá 7 anos, não, porque ela fala assim, não vai, não, eu vou ter que voltar aqui. Não, a Selma tá telescópia. Não, eu digo porque assim, você acaba tendo um relacionamento com surdo. Exatamente. Com essa comunidade, porque se você não tem contato, não é, Selma? Você acaba perdendo. E você cria uma família ali. Eu acho que... Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!